suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa nesta manhã de sexta-feira, hoje 29 de março. Último programa do mês que está terminando, porque hoje é o último dia útil do nosso programa, né? Na segunda-feira já vamos estar iniciando o mês de abril. E o programa Opção para a Vida está hoje trazendo a conclusão de uma mensagem que nós registramos no culto de missões em nosso templo, baseado lá em Romanos 1, 16 e 17. Que eu acredito, você ouviu ontem a primeira parte, hoje ouvirá a continuidade. Eu acredito que você realmente sabe perfeitamente que quando Paulo disse, ou afirmou, não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu quero aproveitar aqui uma ressalva e dizer que dizia um presbítero de saudosa memória, João Canuto, muitos anos atrás, presbítero de uma das igrejas de Campina Grande, Igreja Catedral Congregacional, e ele dizia que antigamente o povo sofria por causa do Evangelho. Hoje é o contrário. O Evangelho está sofrendo por causa do mau testemunho de muitos cristãos. Ou seja, enquanto o Evangelho está sendo pregado por aqueles que estão envergonhando por causa do seu mau testemunho, Paulo nos mostra o contrário. Não me envergonho no sentido de dar um testemunho à altura da sua dignidade, do seu exemplo de cristão, da sua vida e da conduta moral, que é hoje muitas vezes interpretada por pessoas que não estão preocupadíssimas em coisa nenhuma de testemunharem que realmente são novas criaturas. Então fica aqui esse registro e esta ressalva. Fiquemos, portanto, com esta conclusão, isto é, a continuidade desta mensagem sobre Romanos 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a libertação, para a restauração e regeneração de todo aquele que crê. Másteres daquela emissora e com os câmeras, olha, quando eu falar isso aí, vocês dão um close bem forte assim no meu rosto, mostrando minha cara e minha indignação, usando essa expressão. Isso é uma vergonha. A gente está familiarizado com essa frase. É característica do Boris Casoy. E aí, quando ele faz essa frase, quando ele cita essa frase, é ironicamente para mostrar a falta de pudor, a falta de lisura, a falta de honestidade, a falta de dignidade, a falta de muita coisa que motivou aquela pessoa ou aquela empresa, seja quem for, a ter aquele comportamento. Então essa expressão já se tornou um jargão. Isso é uma vergonha. Ao se reportar a fatos realmente de fraude, mentira, a falta de lisura, desvios, roubos, fraudes, abuso de autoridade, abuso sexual, inclusive por parte de religiosos, não somente de padres, mas inclusive de pastores, entre aspas. E aí ele vai e diz, isto é uma vergonha. Eu queria nesta noite, meus irmãos, dado esse título, e essa frase, a vergonha para o Evangelho, dizer para vocês nesta noite, que nós vamos focar essa falta de vergonha, a começar dos nossos líderes. Devido ao mau testemunho que muitos líderes estão dando nesses tempos tão difíceis para a pregação do Evangelho.
Havia um presbítero de saudosa memória, eu conheci este presbítero assim que cheguei aqui em Campina Grande, chamado João Canuto, de saudosa memória. Os mais antigos que porventura estejam aqui sabem ou conheceram esse presbítero. A irmã Ozeni Simplício, ela não é tão velha, mas, desculpa, mas ela lembra, acho que ela era garotinha, né? João Canuto. E ele usava uma frase, eu não cheguei a ouvir essa frase, mas ele costumava dizer essa frase: antigamente, os cristãos sofriam por causa do Evangelho, mas agora é o contrário, o Evangelho sofre por causa dos cristãos, ou seja, o mau testemunho. Porque há muita gente que está prestando um desserviço na proclamação do Evangelho, por causa do seu mau testemunho, inclusive líderes, que às vezes é uma vergonha para a família, às vezes é uma vergonha para a vizinhança, às vezes é uma vergonha para a própria sociedade, pois eles estão se comportando como pessoas que parece que nunca conheceram Jesus. Eles não se comportam como sal da terra, como luz do mundo. Então o que é que eles estão fazendo? Estão causando uma vergonha para o Evangelho. Vocês devem estar lembrados que alguns anos atrás havia uma chamada bancada evangélica lá em Brasília, que fizeram reuniões de oração por propina. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Como é que nós queremos ganhar uma nação para Cristo, se nós somos os primeiros a desmancharmos com o nosso péssimo e mau testemunho? Por isso que nós demos esse título, A Vergonha para o Evangelho. E é por esta razão que nós vemos com muita tristeza mesmo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 27, preste atenção o que é que Paulo diz: vivei acima de tudo, é um advérbio de intensidade, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E em Colossenses 4:5, Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, vivei de modo digno do Evangelho, aproveitai as oportunidades, vede como vocês estão andando, procurai dar um testemunho para com os que são de fora. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que a gente pregaria mais o Evangelho se nós vivêssemos. Nós convenceríamos, nós persuadiríamos as pessoas a virem para o Evangelho, somente pelo fato delas observarem a nossa maneira de viver, nosso comportamento, nossas atitudes, nossos gestos, nosso comportamento moral, nossa maneira de viver como cidadãos. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, ele diz que nós somos como uma carta aberta para ser lida por todos os homens. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Será que você pode dizer isso hoje pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, pelo seu comportamento? Isso estou falando líderes e membros do corpo de Cristo, ou a igreja, como indivíduos, melhor diria. Mas agora vamos para a igreja. Para a igreja, será que nós estamos também tendo uma atitude, um comportamento que tem causado uma vergonha para o Evangelho?
Para a igreja, meus irmãos, é uma vergonha. Começar da cidade de Campina Grande. Eu não posso admitir que, dado a maneira como nós estamos interpretando o Evangelho, nós não correspondamos a 10% da população de Campina Grande. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se o Evangelho realmente estivesse sendo pregado em forma de testemunho de vida, como é para ser, eu acredito que a história seria outra. Se analisarmos isso a nível do estado da Paraíba, se analisarmos isso a nível de Nordeste, se analisarmos isso a nível de Brasil, alguma coisa está errada. Onde está o crescimento da igreja? Nós não estamos crescendo como deveríamos crescer. O nosso crescimento é desproporcional à população habitacional. Vou dar só uma prova aqui. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, que é o relato da história da igreja, que ficou aberto desde o livro de Atos, desde o dia do derramamento de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e a história ainda está aberta, e só vai se fechar essa história quando a igreja for arrebatada. Mas pelo relato bíblico, desde o início do livro de Atos, o apóstolo São Pedro, em um só dia, em um dia apenas, depois de um sermão, depois de uma pregação, nós vemos lá em Atos capítulo 2, versos 37 a 47, de uma só vez, ele batizou 3.000 pessoas. Onde em Campina Grande, durante um ano, reunindo todas as igrejas evangélicas da cidade de Campina Grande, batizamos 3.000 pessoas. Isso não me convence. Alguma coisa está errada. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Se você virar a página do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 14, nós vamos ver que a igreja estava crescendo em proporção gradativa. No verso 14, diz o texto: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Virando mais uma página, no capítulo 6, versículo 1 e o versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso 7, crescia a palavra. Observe que o verbo está sempre multiplicando, crescendo, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Virando mais uma página, capítulo 8, verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Não para. Você vai ver no capítulo 9, versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No capítulo 13, versículo 44, você vai encontrar novamente outra expressão sobre o crescimento e a multiplicação da igreja. No sábado seguinte, afluiu toda a cidade toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Imagine Campina Grande sendo despertada, toda a cidade, para naquele dia ouvir a palavra de Deus. Capítulo 16, verso 5.
Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número. Capítulo 17, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Não para. É como se fosse uma bola de neve, o crescimento. E aí eu analisando, irmãos, por que a igreja não está crescendo como deveria crescer, proporcionalmente falando, de modo que nós fizéssemos uma avaliação? Por exemplo, Campina Grande, 500 mil habitantes, nós não somos 10% da população desta cidade. Nós não representamos 10%. Enquanto isso, nós vemos determinadas religiões, determinados grupos, determinados segmentos crescendo assustadoramente, a exemplo do islamismo e tantos outros ismos, crescendo e crescendo e crescendo, esses movimentos neopentecostais, o neopentecostalismo crescendo de forma esplendidamente avultada, grande, maravilhosa. E nós parece, meus irmãos, que paramos ou estamos crescendo como rabo de cavalo. Rabo de cavalo é que cresce para baixo. Alguma coisa está errada. Voltando aqui ao texto, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Meus irmãos, nós precisamos de entender que Jesus confiou a nós, igreja, proclamarmos este Evangelho. E essa pregação não é apenas você chegar e dizer: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não é apenas você dizer: olha, Jesus liberta, Jesus te ama. Determinadas expressões que a gente, no nosso entendimento, a gente está evangelizando. Sabe, irmãos, nós estamos evangelizando também quando você, onde trabalha, é aquele funcionário que produz, de maneira que o seu patrão fica admirado, porque você realmente trabalha com muita responsabilidade. Ou você é pontual, você chega na hora exata, você trinca o cartão, você não tem falcatrua, você não tem enrolada. Você, quando vai receber um troco que alguém lhe dá, por engano, algum valor a mais, você diz: olha, isso aqui está errado, o senhor está me dando dinheiro demais, e devolve aquilo que não lhe pertence. Isso também seria maneiras de nós pregarmos o Evangelho. Eu digo isso, porque quando eu cheguei aqui em Campina Grande, em 1975, havia um açougue ali na antiga rodoviária, eu comprava carne lá, e eu fui comprar um dia um pedaço de carne, e o rapaz, o açougueiro, me deu dinheiro demais, o troco, não me lembro agora a importância, ele me deu, e eu olhei assim e disse: esse troco não está errado. Eu disse: olha, o senhor me deu dinheiro demais, eu lhe dei uma nota X, o senhor está me dando até mais do que eu lhe entreguei. E ele agradeceu. Ele não sabia que eu era cristão, nem era evangélico, tinha chegado naqueles dias aqui em Campina Grande, mas tinha uma senhora que estava comprando carne ao meu lado, e que me conhecia, porque o cidadão, eu ainda ouvi quando eu fui saindo, que ele disse assim: mas é muito difícil a gente encontrar pessoas honestas que não queiram o que não é seu. Eu ainda ouvi quando ele disse isso. Aí aquela senhora disse: esse senhor, ele é pastor. Aí eu vi quando ele ainda disse assim: ah, logo vi, que antigamente ainda se acreditava nos pastores. Hoje, diante de toda essa situação que está por aí hoje, a palavra de pastor hoje é sinônimo de, muitas vezes, descredibilidade, por causa do mau testemunho. Essa semana mesmo, eu não vi essa notícia, mas alguém aqui me reportou essa notícia. Um sujeito com título de pastor contratou um sobrinho para tirar a vida da nora, matar mesmo, e matou.
Quem viu essa notícia? Isso é uma vergonha para o Evangelho. Esse tipo de indivíduo que muitas vezes usurpa o título de pastor e de crente, seja lá do que for, e se passa por cristão, ou pastor, ou evangélico. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Porque muita gente que não lê a Bíblia diz: olha aí o que aqui os crentes estão fazendo. Olha aí os crentes, olha aí os pastores aí. Eu queria nesta oportunidade dizer para aqueles que nos assistem em casa ou que estão aqui, fazer minhas as palavras do João Canuto. Seria bom que a gente voltasse àquele tempo em que os cristãos sofriam por causa do Evangelho, tinham vergonha na cara, porque hoje o Evangelho está sofrendo por causa do nossa falta de testemunho, e porque nós estamos vivendo um Evangelho que realmente é vergonhoso. Há muita gente fazendo o papel de atrizes e atores como se estivesse fazendo o papel de uma novela. São mal intérpretes do Evangelho. Não estão interpretando o Evangelho como deveria ser interpretado. Em atos, em atitudes, em gestos, em palavras, em ações. Então nossa palavra hoje à noite, baseada no texto que foi me dado para que nós trouxéssemos essa mensagem, seria essa: você, uma pergunta, está causando vergonha ao Evangelho? Ou o Evangelho, você tem sido uma vergonha para o Evangelho? Saia daqui hoje à noite dizendo: pastor, eu vou a partir de hoje ter vergonha na cara, para quando eu abrir minha boca, quando eu abrir meus lábios, quando eu me dirigir a alguém para falar de Jesus, como diz o saudoso Feliciano Amaral, cantor de saudosa memória, ele interpretava uma música que dizia assim: melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. Vou repetir, na parte do estribilho do hino: melhor do que pregar é viver a vida de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, de nós pastores, de nós líderes, e possamos realmente viver aquilo que nós pregamos, falarmos aquilo que nós realmente interpretamos é uma coisa, e viver aquilo que você fala é outra realidade. Quero terminar citando apenas um exemplo, que está lá no livro de 1 Reis capítulo 8, diz a palavra que todos os dias o profeta Eliseu passava à porta de uma mulher sunamita, uma mulher riquíssima, e sempre quando ela passava à porta da casa daquele homem, ela admirava a beleza daquele homem. E um dia ela chamou o marido dela e disse: vede, esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe lá nos fundos da nossa propriedade um apartamento, coloquemos lá uma cadeira, uma mesa, uma cama, para que esse homem, todas as vezes que passar aqui por nós, nós o acolhamos. O que chama a atenção dos irmãos era a expressão daquele homem, que ele passava para aquela mulher: vede que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele não abria a boca para dizer nada, mas a maneira dele se apresentar, dele se comportar, dele certamente olhar, dele falar, dele agir, chamava a atenção daquela mulher. Era diferente a maneira dele viver, dele ser, dele andar, ao ponto de chamar a atenção: este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Será que alguém onde você mora, na sua rua, onde você trabalha, na universidade, você que faz faculdade, alguém pode olhar para você e dizer: este homem é um santo homem de Deus, esta mulher é uma santa mulher de Deus? Fiquemos em pé, irmãos. Senhor, nós queremos te confessar o nosso pecado, a nossa fraqueza,
a nossa falta de atenção, muitas vezes, a maneira como nós podemos e devemos pregar o Evangelho, não apenas em palavras, como nos diz a tua palavra, mas em toda a nossa maneira de viver. Como nos diz a Escritura, vivei de modo digno do Evangelho para o qual fostes chamados. Porque quando isso acontecer na minha vida e em nossas vidas, nós realmente estaremos pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ao ponto das pessoas admirarem a maneira como nós falamos de Jesus em toda a nossa maneira de viver, no andar, no falar, nos compromissos, nos gestos, nas ações. E aí, Senhor, não estaremos mais causando vergonha para o Evangelho. Muitas pessoas não têm vindo para Jesus, não têm vindo para o Evangelho, não têm vindo para a igreja, por causa, muitas vezes, da maneira como nós estamos criando ou dificultando como pedra de tropeço, que não estamos sendo sal da terra, não estamos nos comportando como luz deste mundo. Tem misericórdia de cada um de nós, que nós saiamos daqui, Senhor, ou aqueles que nos assistem agora, possam realmente parar um pouco e refletir o quanto nós precisamos de mudar a história do Evangelho pela nossa maneira de viver. Eu te peço que tu nos perdoes e nos ajude para tanto, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser nos dar o privilégio de fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília, no Giradouro. Nossos cultos, aos sábados nós temos reunião do Departamento Soldado de Cristo, para você que deseja levar seu adolescente para participar. Eu sou o capelão do departamento, às 15 horas, aos sábados. Aos domingos temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 20 horas, às 18 horas, desculpem, de 18 às 20 horas, aos domingos. Às terças-feiras, 19h30, nós temos culto de oração para a família e testemunhos também de irmãos que são abençoados. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Desejo a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.